Bom dia a todos os arianos. Vamos fazer a leitura da semana. Sábado, um dia que promete ser muito bom, energia boa. Como sempre, acordado de madrugada para fazer essas leituras, mas se somos chamados, vamos atender com calma e tranquilidade. Vamos ver o que vem para Áries. Finalzinho do mês de agosto, algumas mudanças chegando, a parte energética mudando. Semana que vem a leitura tende a ser diferenciada. Vamos entender. Alguns arianos tendo ainda problemas para se encontrar, não estar se identificando com seus arquétipos, com seus mentores, guardiões, seus ancestrais, e estão tendo uma certa dificuldade para entender algumas sensações e alguns momentos. Algumas pessoas com sonos perturbados, com dias cansativos, sem fazer esforço, e esse desgaste é apenas vocês não sabendo o que está acontecendo e não estão entendendo a atuação dessa energia na sua matéria. Ela está influenciando você e você não está compreendendo. Uma coisa tranquila, logo logo a gente se organiza e explica para vocês como, né, vocês devem se comportar quando estiverem sendo visitados pelos seus mentores. Vamos dizer assim, mentores eu acho que fica mais simpático. O ariano ele tem alguns arquétipos que são diferenciados. Muitas pessoas se apegam à cultura da Umbanda. Então todo mundo fala, eu tenho uma pombagira, eu tenho um Exu, eu tenho um cigano, eu tenho um baiano, eu tenho o seu Zé. E não é assim, gente. Vocês têm que entender que o mundo espiritual, a espiritualidade e os seus ancestrais são milhares e milhares e milhares de pessoas que foram encarnadas, que desencarnaram e que estão em evolução. E eles se aproximam quando a energia sua bate com a deles. Eles podem ser seus ancestrais e também pode ser apenas que vocês tiveram uma conexão e ele se torna seu guardião, seu protetor e assim por diante. O mundo espiritual ele é bem complicado e algumas pessoas tentam resumir e não é bem assim. Por isso eu sempre digo, faça pesquisa, estude, encontre respostas que vão fazer com que você tenha uma caminhada diferenciada, certo? Isso vai ajudar muito vocês a entender quem é quem está protegendo vocês, por que vocês têm algumas sensações, algumas vontades diferenciadas, alguma coisa assim que sai um pouco do seu normal. Isso é interessante para que vocês consigam se adaptar a isso. Algumas pessoas pensam que a evolução dessas entidades é quando eu vou usar a Umbanda como exemplo. A pessoa vai na Umbanda e incorpora um preto velho lá e fala que está evoluindo ele. Não, vocês estão evoluindo a comunicação entre os dois. Ele já está evoluído há muito tempo e está trabalhando fora desse plano há muito tempo. A evolução é na comunicação entre vocês para que ele consiga fazer com que você transmita tudo o que ele quer falar, fazer e realizar. Isso é a evolução. Ele já está evoluído há muito tempo. Eles, como líder de falanges, pegam alguns espíritos obsessores e aí eles estão evoluindo esses espíritos obsessores. A função deles, como seres poderosos e de luz, é mostrar a alguns desencarnados que eles estão no caminho errado e que eles precisam evoluir para que essa sua transposição seja da melhor forma possível, porque alguns desencarnados eles ficam com o emocional abalado e eles não aceitam subir ou descer, e aí eles ficam nesse plano nosso aqui,
perturbando, causando dores, causando intriga. Eles só fazem coisa não muito boa. E aí essas entidades de luz tornam-se líderes falangeiras. E eles pegam esses desencarnados, colocam na sua falange e doutrinam eles para que eles se tornem, vamos dizer assim, pessoas melhores ou espíritos melhores, né? Então, estudar e procurar a evolução do conhecimento faz com que vocês entendam isso e que vocês deixem alguns medos de lado e evitem algumas coisas que parecem simples, mas não são. Mexer com a magia tem um certo peso, um certo preço, e a consequência às vezes não é boa. Perder o medo das entidades e dessas como que eu vou dizer assim, desses guardiões, desses protetores, faz com que vocês tenham uma evolução e aproximem mais eles de vocês e permitam que eles ajam de uma forma mais liberal na vida de vocês, mostrando o caminho, protegendo, livrando vocês de algumas maldades de outras entidades escuras, né? Aquelas entidades que vivem nas sombras e acabam atrapalhando a vida de vocês. Então, ter o conhecimento faz com que vocês evoluam também. O ser humano consegue ser protegido por eles desde que tenha uma boa comunicação. O respeito é uma das melhores ferramentas para que você consiga tudo isso. Vamos lá, Ariano. Ariano, você passa por um momento de julgamento. A Imperatriz pede para que você tenha tranquilidade, que você procure o conhecimento, pois o mundo está ao seu lado para realizar aquele sonho de você viver com a pessoa amada, com aquela pessoa que você sempre sonhou. É o cavaleiro trazendo para você a resposta dos seus anseios amorosos. Não se apegue muito às coisas materiais, viva mais livre, respire mais, porque você não vai levar nada e você está preocupado demais com as coisas materiais, para alguns, lembrando que não é para todos essa leitura. E isso faz com que você deixe de viver, deixe de aproveitar a vida, deixe de sair, de conhecer novas pessoas. Você tem uma abertura espiritual e energética que traz para você o 9 de copas, que é êxito e grandes conquistas nas duas áreas, tanto na parte de relacionamento quanto na parte financeira. A vitória sempre chegará para você depois de muita luta. Não acredite que as coisas serão fáceis, pois não serão. É o 9 de paus falando isso. Você passou por algum momento de traição no seu relacionamento e isso te magoou demais, isso te machucou, sempre vai machucar qualquer pessoa, porque você toma uma pancada de alguém que você não espera. Porém, agora é uma reviravolta na sua vida e uma nova direção. Aqui fala que você encontra um outro caminho ou uma outra pessoa para te tirar desse momento. Esse é o primeiro deck de tarô para Áries. Vamos para o segundo deck. Com calma e tranquilidade, não estou preocupado com o tempo desse vídeo. Geralmente eu faço entre 10 e 15 minutos. Hoje eu não estou preocupado com isso. Vamos lá. Pretendo fazer alguns vídeos explicando como funcionam essa parte da espiritualidade, porque as pessoas estão em conflito com isso, não estão se encontrando. As pessoas se apegam achando o conhecimento básico que tudo é umbanda. Você só tem uma pombagira, você só tem um Exu, você só tem um baiano, um cigano. Não é isso, gente. Vocês têm que entender que alguns dos guardiões de vocês pode ter sido em outra encarnação, em outra vida, há 300, 400, 500 anos atrás. Ele pode ter sido um militar, uma enfermeira, um médico, um sábio. Isso não quer dizer que ele venha e seja sempre uma dessas entidades famosas que todo mundo quer ter.
a grande maioria, todo mundo não, desculpa essa parte aí que eu estou generalizando, mas uma grande maioria fala, ah, eu tenho uma pombagira. Não, você não tem uma pombagira. Você tem uma cigana, você tem uma enfermeira, você tem uma doutora que é muito feminina e que te faz se sentir bem em certos momentos. E aí você acaba denominando esse protetor do jeito que você quiser. E ela aceita essa denominação. Ela nunca vai brigar com você porque você chamou ela de pombagira. Vocês têm que entender que, vamos por assim, são 10 pombagiras. Pombogiras, né? 10. Eu vou dar apenas um exemplo para que vocês entendam. Isso é apenas um exemplo, não é a realidade fixa, né? De 10 pombagiras, 2 eram prostitutas. As outras eram mulheres que procuravam a liberdade e que tiveram a sua vida tirada de uma forma meio abrupta. Então, se vocês estudarem, se vocês pesquisarem, vocês vão entender que nem todas elas eram mulheres da vida. E as pessoas acham que todas são porque elas são espalhafatosas. E eu já expliquei isso num outro vídeo. Algumas pessoas, uma vertente dessas informações desinformadas fala que a gargalhada dessas moças bonitas é porque ela matou o marido. Não, gente. Já pensou quantas e quantas existem pelo planeta e todas elas mataram o marido com uma facada no pescoço? Isso é mito, é mitologia. Uma ou outra pode ter feito isso? É claro que pode, são milhões, então a atitude vai depender de cada uma delas e a gente não tem como saber ou controlar isso. Mas pelas vertentes mais antigas, da Umbanda e da Quimbanda raiz, aonde os médiums eram 100% inconscientes e que hoje são raridades, algumas dessas entidades explicavam que a gargalhada das pombagiras e das ciganas quando se aproximam não é nada disso de que matou alguém, é uma gargalhada de liberdade, porque elas viveram em séculos aonde se a mulher se vestisse de uma forma diferente, se a mulher usasse perfume, usasse maquiagem, se a mulher desse uma risada num grupo social, ela era mal vista. Então a mulher não tinha liberdade, ela era totalmente limitada. E elas viveram com ódio desse momento. Quando elas se libertaram desse momento, então a gargalhada, quando elas chegam em algum ambiente, é simplesmente liberdade de expressão, é empoderamento delas. Elas chegam, elas fazem, elas usam a roupa que elas querem, elas se maqueiam do jeito que elas querem, elas dão a gargalhada no ambiente que elas querem e elas são aceitas dessa forma. Então, a gargalhada delas significa liberdade, é um grito de liberdade, é a maior representação delas, que elas podem chegar aonde elas quiserem e serem aceitas do jeito que elas quiserem. Não é assim, elas não estão preocupadas com o que o pessoal está em volta está achando delas. Elas simplesmente são livres para fazer o que querem e essa gargalhada é aquele momento onde ela se liberta. É um carimbo, é uma marca registrada delas, sim, mas é um grito de liberdade, é uma gargalhada de liberdade e não porque deu a facada em alguém. Então filtrem as informações, procurem informações mais antigas, mais raiz, e aí vocês vão ver que qualquer uma dessas linhas de Umbanda, de Quimbanda, não é exatamente o que algumas pessoas Nutelas aí acabam falando, porque é mais achismo do que na verdade a cultura. Então quando vocês quiserem, procurem culturas mais antigas, informações mais antigas, pais de santos mais antigos, e eles vão revelar algumas coisas diferenciadas para vocês. Espero não causar nenhuma revolta nas pessoas que acham que sabem tudo e na verdade são apenas verdes, né? Pessoas
que estão começando a engatinhar ainda e não têm o conhecimento total. Também não sou o dominador do conhecimento, mas trago esse conhecimento de mais de 40 anos. Eu tenho 50 anos e mais de 40 eu pesquiso disso, pois comecei muito jovem na parte da espiritualidade. Entendam dessa forma, certo? É apenas uma informação para vocês que são arianos, que nem todos os protetores que estão com vocês são da Umbanda. Muitas vezes são pessoas familiares ou são, como eles falam assim, pessoas, seus ancestrais, que foram médicos, professores, foram aviadores, foram soldados, mulheres enfermeiras e por aí vai. Então, às vezes a sua intelectualidade aumenta demais, você começa a ter conhecimentos que você não tinha e você começa a explanar sobre isso. É quando essa entidade muito inteligente chega perto de você e ela faz com que você tenha um conhecimento que você nem imaginava que você tinha. Do mesmo jeito que às vezes você ajuda uma pessoa e você não tem conhecimento de enfermagem ou de medicina e acaba ajudando alguém dessa forma, e você no seu particular sabe que você não entendia daquilo, mas você conseguiu fazer alguma coisa para ajudar uma pessoa. Todo mundo achou muito legal, mas você no seu particular fala: como foi que eu fiz isso? É exatamente isso que vocês têm que entender, que esses protetores se aproximam e dão a luz na sua cabeça para que você faça uma coisa que de repente só eles sabiam. E assim as coisas acontecem. É a espiritualidade sendo explicada de uma forma básica, mas é muito, muito mais do que isso. E se vocês estudarem e procurarem o conhecimento, vocês vão ver que é muito mais amplo que isso e é mais bonito, é prazeroso saber as informações deles. Segundo deck de tarô para Áries, a sua ausência está fazendo um certo conflito no seu relacionamento. O seu cansaço físico e psicológico está influenciando para que o seu relacionamento fique meio complicado. E você precisa fazer essa mudança. Você precisa mudar esse seu comportamento agora para que você não se arrepende. Essas mudanças que você precisa fazer vai fazer com que o seu relacionamento entre em equilíbrio e vai fazer com que a outra pessoa se sinta confortável para conversar com você. É o início de uma nova fase na sua vida a partir do que? Da racionalidade. Todos os relacionamentos estão meio que balançados e alguns perturbados, tanto por entidades quanto pela própria pessoa que está mal intencionada. E isso deve ser discutido. O casal o ariano deixou um pouco de ser romântico e esfriou seu relacionamento. A ariana deixou um pouco de ser aquela mulher feminina no sentido assim provocante dentro de casa, e aí ela esfriou o relacionamento. Ela não é obrigada a ser sempre assim, mas é muito bom se a mulher se apega a ser a mulher dentro de casa e permitir que o homem seja o homem. Quando a mulher toma a frente do homem, geralmente o relacionamento fica diferenciado e muitas vezes complicado. Permitam-se, gente, viver o normal e aí vocês vão entender o que está acontecendo. O homem sendo romântico e protetor, a mulher sendo feminina e protegida. Pelo menos dentro de casa, naquele âmbito onde vocês vão, um vai desejar o outro da forma em que vocês se conheceram. Vocês esqueceram esse momento de que vocês se conheceram, onde tudo era quente, tudo era novidade e deixaram esfriar. Isso aqui fala para os dois que esse momento de ausência de vocês, talvez muito trabalho, muito estudo ou qualquer coisa que tirou a atenção de vocês, está esfriando o relacionamento de vocês. Vocês precisam aquecer tudo isso novamente, certo? Esse vídeo vai ficar longo, gente, mas pelo menos eu entreguei os recados a que me pediram, certo? Eu não estou falando à toa.
é que queriam que eu fizesse. Não me acordaram 5 horas da manhã para vir tirar cartas aqui, simplesmente para agradar a plataforma. Eu teria o dia todo para fazer isso, mas fui chamado às 5 horas da manhã. Vamos lá. É uma nova fase na sua vida, você tem a prosperidade aos seus pés, saúde em equilíbrio, isso é muito bom, notícias chegando e aqui ela pode ter dois momentos. Ou algum familiar seu dá notícias, não está próximo, está com saudade de você. Ou alguém do passado que viveu um momento muito legal com você está te procurando. Não sei se você está propício ou propícia, né, a ceder a esse encanto, mas essa pessoa provavelmente te procura. Se é um familiar ou se é um ex ou uma ex, isso só o destino vai mostrar para vocês quem é quem, certo? Mas alguém procura vocês em pouco tempo. E essa notícia, ou alguém traz a notícia de uma terceira pessoa para vocês. Mas vocês serão informados que alguém está pensando muito em você. Vamos lá. Você tem o domínio, o poder e o conhecimento para administrar a sua vida. O conhecimento que você procura pode te ajudar muito. Você desbloqueando a sua mentalidade, a sua mentalização, na verdade, né? A sua forma de pensar. Se você foge dessas crenças limitantes que te dão medo, que te dão um certo repulso, né? Assim, isso faz com que você limita você. Procure o conhecimento e ele vai te mostrar. Já isso está escrito na Bíblia, né? Você sai de um momento difícil e passa por um momento bem tranquilo. É uma nova abertura na sua vida. O ariano, na verdade, o mês de agosto foi de uma reconstrução energética. Alguns souberam aproveitar e tiveram as evoluções a qual vocês procuraram informação e souberam que se vocês mudam isso ou mudam aquilo, a vida de vocês tem uma outra caminhada. Alguns procuraram banhos, defumações, estudaram, entraram em contato com seus protetores, outros pararam de fazer alguma coisa, perderam vícios e a sua vida foi melhorando. Tiveram a informação através das cartas e seguiram esse conselho. Tiveram o mês de agosto mais tranquilo e terão um setembro maravilhoso. Porque mudaram a sua forma de ser. Apenas ouviram o conselho das cartas, pois elas jamais vão jogar vocês no buraco. Influências fazem com que vocês fiquem com o desejo à flor da pele. Esse é um momento onde vocês passam por dois pontos importantes aqui. O primeiro, o fato de vocês estarem muito com o desejo à flor da pele, querendo namorar demais ou namorar uma pessoa específica e aquilo está acendendo um fogo dentro de vocês, é uma influência, mas é uma influência necessária, porque vocês, para uma grande maioria, não é para todos, vocês estão com a vida meio que parada e aí estão desejando aqui, desejando ali e a cabeça de vocês está pensando muito no desejo, nos relacionamentos, mas é simplesmente uma entidade que está aguçando isso em vocês porque vocês não estão se movimentando na direção certa. Essa aqui não é uma influência negativa, é uma influência que mexe com a libido de todo mundo, porém não é negativa. O que está sendo negativo é a recusa das outras pessoas em ceder aos seus encantos. Você deseja uma pessoa e essa pessoa está se afastando. O fato dela se afastar é que é a influência negativa. O fato de você estar desejando demais aquela pessoa não é. Isso é apenas uma forma de dar para você uma movimentação diferenciada do que você está vivendo. Às vezes você está apático demais
e parado demais numa situação e não consegue se movimentar. Essa entidade ou essa energia vem e mexe com todo o seu corpo e faz com que você fique pensando mais nessa parte da sexualidade, para tirar você de um momento parado e colocar você em outro plano. E aí a outra pessoa que acaba se negando a isso ou fugindo de você, ela sim está sofrendo uma influência negativa. Essa influência que faz com que você deseje as coisas está apenas querendo dar uma movimentação na sua vida e a qual você pediu há algum tempo já. Você jogou para o universo e falou: eu desejo alguém, ou eu desejo que a minha vida seja assim, eu quero fazer isso, eu gostaria de estar fazendo aquilo. E você está sendo atendido, porém não está sendo correspondido. E aí não é culpa sua e nem dos seus protetores ou dessa entidade que está te impulsionando a desejar alguém de uma forma que nem você está entendendo. Mas é uma coisa positiva, não é negativa. Fique tranquilo e tranquila e aproveite no que for possível, pois quando você realizar esse momento, a sensação que você terá será 3 ou 4 vezes maior do que quando você tinha um relacionamento normal sem essa influência. Isso vai acontecer porque o seu corpo está energizado. Simples assim. Quer saber mais coisas? Pesquise sobre a espiritualidade, sobre o efeito das energias no seu corpo, as energias positivas, negativas e as influências, como elas podem agir. Você tendo esse conhecimento, você sofre menos e aproveita mais. Simples assim, gente. A vida é feita de conhecimento, vão atrás. Que o Criador mostre para vocês o melhor caminho, que os guardiões se apresentem para vocês, que tanto o anjo da guarda, quanto guardiões, mentores e as entidades a qual vocês cultuam, mostrem para vocês o melhor caminho, pois vocês estão sendo protegidos por elas e elas se manifestaram essa semana de uma forma mais ativa. Alguns arianos tiveram a sensação dessa presença, que não foi ruim não. E teve também a sensação de alguma coisa não muito legal, porque estava bravo com você quando o seu protetor chegou. Ele teve que fazer alguma coisa ruim para sair de perto de você e você acabou passando mal, sentindo alguma coisa não muito boa. Mas isso saiu e o seu protetor chegou. Fase energética para a grande maioria, por questão, isso só a astrologia explicaria para vocês. Certo? Que o Criador mostre o melhor caminho, muita luz e paz nesse coração de vocês. Espero que vocês perdoem essa minha palestra, mas foi pedida e eu apenas transmiti para todos. Que vocês tenham um ótimo final de semana e que encontrem o amor verdadeiro, pois todos precisamos amar e ser amados.